Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada, né? Semana passada então, a gente teve nossa aula de revisão, né? Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que passou, queria falar. Não? Você ficou com alguma dúvida, alguma coisinha? Bom, acho que não. Se alguém quiser falar, pode se manifestar. Hoje, então, a gente começa um novo período na história do Brasil. Um período baseado em um golpe, como a gente bem viu, né, no golpe de 89, o golpe republicano. O golpe que é interessante a gente observar, porque o golpe acontece de manhã, mas meio que não acontece um golpe. O golpe é concretizado na noite, né, do dia 15 de novembro, né? É um trâmite ali todo, né? É uma questão bem minuciosa, né, quando a gente fala, por exemplo, do início da proclamação da República, né? E aí a gente vê, por exemplo, a disparidade de ideias dentro do próprio exército, por exemplo, né? Um exército que os mais velhos, né, muitos ligados à monarquia, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do país, ele era monarquista, deu um golpe contra a monarquia, né? Mas são as questões, né, do Visconde do Ouro Preto, né? Acho que esse é o nome dele, né? Que ele entra ali, tenta resolver as questões com Dom Pedro II, né? Naquela questão lá do ministro, né? E tal, né? E não dá certo, né? O golpe acontece contra ele no primeiro instante, e depois acontece contra o Dom Pedro, né? Contra o sistema monárquico. Lembrando também, né? Muito importante, que esse golpe ele é parado pelos barões do café, né? Agora já barões ainda do café, né? Mas essa elite muito forte ainda ligada com o café, né? A elite de São Paulo, né? A elite aí do Rio de Janeiro, né? Aonde vão esses lugares, essas localidades que vão ter uma importância aí muito grande para os desfechos do Brasil nesses próximos períodos, né? Do Brasil. Nessa primeira parte, né, se chama, a gente vai ver, né, vai ter, eu acho que talvez quatro, três aulas, não sei, mais ou menos, vamos ver como vai sendo, da Primeira República, né? Então, só dividindo aqui para vocês, a gente vai falar da Primeira República que vai de 1889, né, o período o ano do golpe, até um novo golpe, né, que é o do Getúlio Vargas, né, em 30, né, como vocês bem saber, né? A gente vai tentar também se desvincular desse termo de República Velha, né? Muitas pessoas usam esse termo, né? Não vamos tentar falar isso, né? Vamos falar Primeira República, né? Primeira República do Brasil, né? Porque quando a gente fala dessa questão da República Velha, a gente está assimilando já de uma forma de julgar, né? E essa questão vem mesmo pelo Vargas, né? Que olha para trás e fala, olha, aquilo lá era velho. Hoje aqui, né, a partir desse golpe de 30 aqui, né, aqui é um novo, né, e todas as questões que ele trama depois ali, né. Mas então nessa primeira parte, dessa primeira república, a gente vai ter duas divisões também, né. Hoje a gente começa a falar da República da Espada. Por que República da Espada? Porque tem uma espada aí para vocês, né? Porque são os militares que vão governar o Brasil por um período de tempo, né? E depois a gente tem a República Oligárquica, né? Que tem os civis, né? As pessoas, né? Eleições, né? Eleições bem como a gente vai ver e observar como foram feitas, né? E tal, de acordo com a Constituição nova que vai entrar em vigor aí, né? Que o Deodoro faz, né? Constituição promulgada aí, né, nesse caso, né, não é outorgada mais, né, a primeira Constituição é de 24, né, ela foi outorgada, né, essa daí vai ser promulgada, né, mas agora tem todas essas questões, né? Então primeiro a gente vai estudar agora a República da Espada e depois a gente vai acabar falando sobre a República das Oligarquias, né, que vai de 94 até o golpe de 30, né, com o Getúlio Vargas. Eu falei para vocês, e eu acho isso de extrema importância lembrar que a característica da República é que ela não foi popular. Quando eu falo assim, né, não foi popular, não quer dizer que não existiam pessoas ali de classes mais, de classes não, mas de grupos sociais, né, mais ali socialmente econômicos vulneráveis, né, e tal, né, que apoiassem a República. Não estou falando isso, né? Com certeza existiam, né? Com certeza tinha uma pessoa ali que apoiava a República, né, mas majoritariamente essa massa populacional não estava ali, né, com a República, né? A República, quando ela nasce, então, quando ela acontece, ela não acontece popular.
como vocês bem viram. Ela foi um golpe militar, um golpe da elite, um golpe dos positivistas, né? E aí a gente lembra como que é o nome dele? Do Benjamin Constant, né? Que era aquele professor, né? De carreira militar, que era extremamente positivista, né? E lembrar também que os positivistas tiveram uma participação importante no Brasil, na elaboração, por exemplo, da nossa própria bandeira, como a gente vai ver bem hoje, né? Deixa eu passar e aí a gente vai falando sobre esses aspectos, né? Eu coloquei um trecho aqui do José Murilo de Carvalho, né, no livro dele A Formação das Almas, né, que ele fala sobre essas questões da República, né, do início da República, né? Então ele colocou esse trecho. Calava profundamente no sentido popular, marcada pela religiosidade cristã, na figura de Tiradentes, todos podiam identificar-se. Ele operava a unidade mística dos cidadãos, o sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a liberdade, a independência ou a república. Era o totem cívico, não antagonizava ninguém, não dividia as pessoas e as classes sociais, não dividia o país, não separava o presente do passado nem do futuro. Qual é a ideia que a República vai tentar passar? Quando a gente fala da monarquia no Brasil, a monarquia tentava passar uma outra imagem que a República não pode passar essa imagem. A monarquia sempre passou aquela imagem de ar de superioridade, o imperador ali era sempre o centro principal de qualquer quadro que tentava homenagear esse grande estado que era o Brasil nesse período, né? Lembrando da década de 60, do século XIX, com toda aquela questão Christ, né, como o Brasil ficou bem, com o final da Guerra do Paraguai, como as pessoas olhavam para aquela guerra, né, foi uma guerra vitoriosa, claro, mas um país que saiu muito desgastado, né, então tinha toda aquela imagem daquele imperador, né, que conseguia tudo, né, na República, a gente vai ter outra imagem. Eles vão precisar fazer essa imagem e criar essa nova história do Brasil. E lembrar de personagens importantes. O José Murilo de Carvalho lembra para a gente do Tiradentes, né? Tiradentes é resgatado nessa. Tanto que, por exemplo, todos os quadros que a gente vê sobre o Tiradentes não são quadros do período colonial. Não se podia homenagear um cara que está indo contra um sistema colonial ali, né? Do mercantilismo, né? Tudo ligado com essas coisas, né? Não dá para homenagear um cara desse tipo. O Tiradentes era praticamente um bandido pro período, né? Tanto que ele foi exposto, né, quando ele foi morto, né? Mas já na República, o olhar muda para o Tiradentes, né? Eles vão olhar para o Tiradentes, né, num período ali de colônia para o Brasil, né? E aí a gente lembra daqueles quadros, por exemplo, do Pedro Américo, né, que tá o Tiradentes ali meio fazendo o corpo dele o símbolo do Brasil, com uma semelhança muito grande com Jesus Cristo, né? As pessoas vão olhar para o Tiradentes, né, as crianças olham e perguntam quem é esse cara? Vai falar, nossa, esse daqui é Tiradentes. Outros vão falar, não, esse daqui é Jesus, né? Tem uma similaridade muito grande, né? Coisa que foi inventada, porque a gente bem sabe, por exemplo, que não se sabe como que era a cara do Tiradentes, obviamente, e a gente sabe, por exemplo, que toda aquela barba, aquele cabelo, não fazia parte do feitio da época, né? Então, são coisas assim que vão sendo criadas, né? A figura da criança, a figura da mulher também passa a ter uma importância muito grande para o Brasil. E a importância também da figura das camadas populares, né? Como bem a gente vai ver aqui nesse quadro. Esse quadro, A Pátria, do Pedro Bruno, de 1919, traz esse reflexo muito grande dessa construção da identidade do Brasil nesse período, né? A gente já teve uma construção da identidade do Brasil com o IHGB, né? Ali, com o Instituto Histórico Geográfico, né? Que o Dom Pedro ajuda a fazer, né, para a construção ali da história do Brasil, né, tem toda aquela questão da identidade nacional, o romantismo está aí nesse período, né, e agora a gente está tendo uma outra questão. Aqui vocês, nesse quadro, vocês veem, eu fico voltando, aqui vocês estão vendo uma foto, assim, desgastada, né, mas é do Deodoro da Fonseca. Aqui vocês veem a imagem do Tiradentes, aqui vocês veem essas questões religiosas ainda no Brasil que são muito presentes, por mais que a República vai tentar se distanciar de uma
uma forma muito importante e forte da igreja, né? E aqui um quadro do Benjamin Constant, né? Lembrando essa ideia da ordem e o progresso, do positivismo, que está incluído na nossa bandeira, né? Vocês veem, por exemplo, mulheres, né, que estão aí segurando crianças, né, que podem representar o futuro, né, do Brasil, né? Uma criança ali mexendo com a estrela, outra abraçando, as mulheres que estão fazendo parte disso, vocês conseguem observar também que são camadas populares, né? Eu acho que não seria caindo? Onde tem uma criança caindo? Ela tá segurando a criança ali, né? Me parece que deve estar fazendo a criança dormir, né? Talvez. Eu acho que não tá caindo, não. Mas a bandeira aí caída, né? De questões de reconstruir, né, essa identidade nacional, esse Brasil, né? É muito interessante esse quadro. Eu acho esse quadro muito interessante. Eu acho a questão do quadro também do Pedro Américo do Tiradentes, eu não coloquei aqui hoje, mas a gente já viu quando a gente falou da questão da Inconfidência Mineira, né? Que parece mesmo né, que a criança tá caindo, né? Mas eu acho que ela não tá caindo. Acho que ela tá fazendo meio assim, né? Pra nanar a criança. Não sei, agora eu não sei ainda. Mas é muito interessante esse quadro, né? Que a gente observa essas várias questões, né? As questões que estão sendo embutidas na cabeça das pessoas, né? Lembrar que o Brasil, nesse momento, é um país extremamente, eu vou falar de novo, extremamente analfabeto. Então, qualquer coisa escrita é muito difícil de entrar na cabeça das camadas populares. Imagens, essa parte do visual, né, dessa cultura não escrita, né, e das imagens e tal, é muito mais fácil, né, de entrar na cabeça das pessoas, né, por conta das similaridades, né. E aí a gente lembra de novo do Tiradentes, a questão dele bem parecido com Jesus Cristo, né, também, né, lembrando nesse momento o Brasil era majoritariamente católico também, né. Então, muito interessante essa questão. Outro trecho do José Murilo de Carvalho, né, a formação das almas, né, ele falando sobre a questão da bandeira, né, que quando a gente tem, então, quando começa o Império, como eu falei para vocês, eles têm que mudar várias questões, né, do Brasil, né, eles têm que mudar o hino, por exemplo, né, o hino do Brasil, ele não era cantado nesse período, né, então o hino não muda logo de início, muda mais ali, né, para o meio da República, né, mas tem que se mudar o hino, tem que se mudar a bandeira e tem que se criar novos mitos e novos heróis, né? E a gente percebe na história, né, que outros personagens foram dando vida a novos heróis da história brasileira, né? E aí eu posso fazer uma pergunta para vocês: por que será que eles colocaram o Tiradentes como herói e não o Frei Caneca? Porque a gente lembra e observa o Frei Caneca e ele tem uma importância muito densa para a história do Brasil, porque o cara era um padre, o cara escrevia textos falando sobre sentimento de nacionalidade, da importância das pessoas se sentirem brasileiras, né? Dessa questão no momento que as pessoas se sentiam, tinha uma regionalidade muito forte, né? E aí a gente lembra de todas as brigas, né, dos baianos, né, do pessoal de Pernambuco, do pessoal de Recife, do pessoal de Olinda, né? A gente lembra de todas essas questões, né? Os portugueses do Brasil, os portugueses de Portugal, né? Dos baianos mesmo, né? Mas não dos brasileiros de fato, né? E por que será que a gente colocou, né? A gente assim dentro da história coloca o Tiradentes como essa figura e não o Frei Caneca? Por que vocês acham que não coloca o Frei Caneca? O Frei Caneca é muito mais importante que o Tiradentes. Isso não tem lógica. O cara participou de duas revoltas, né? Ele participa da revolta de 17, né? E ele participa da Confederação do Equador, né? Que é aí que ele é morto, né? Ele é solto pela Revolução do Porto, né? Na questão da independência ali. Por que vocês acham que o Frei Caneca não e o Tiradentes sim? Porque o Tiradentes era mais próximo das reivindicações populares. Que populares? Que populares? Porque um afastamento da religião, sim, Juliana está correta, correta. O Vitor, por querer se afastar um pouco da igreja, exatamente. O Frei Caneca é padre. Não vão querer homenagear um padre, um frei, né? Não faz sentido para a República.
Quando quando o Frei Caneca também propõe essa separação, ele propõe a separação do Brasil no momento que o Brasil já é independente. Quando ele é morto, fuzilado na Confederação do Equador, o Brasil já era independente, né? Foi o Dom Pedro I que mandou fuzilar ele, inclusive, né? O Brasil já era independente. Então já meio que não fazia sentido, né, colocar o Frei Caneca nessa questão. O Tiradentes já fazia um pouco mais de sentido. Por mais que, por exemplo, diferente da Conjuração Baiana, que tinha um caráter ali da primeira fase da Revolução Francesa, que tinha uma importância muito grande da participação negra, né, no movimento, né, os alfaiates, né, as classes populares participaram. A Conjuração Mineira não, né, não teve ali classes populares participando desse movimento, né, e a gente observa isso, né? Mas ver esse teor republicano já no Tiradentes, né? Na questão dele, né? Ele queria, lógico, a gente observa hoje com os outros olhos, claro, né? A gente vê que ele queria independência ali de Minas Gerais ali e um pouco de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para conseguir escoar produtos, né? E tal, ouro, né? E vender. Mas são todas as questões, né? Ele não queria a independência do Brasil, de fato, nesse período, né? Mas por isso que o Frei Caneca não é utilizado, né? Ah, e aí eu não li o trecho, né? Eu tô falando tanto e não falo, né? Conservaram o fundo verde, o losango amarelo e a esfera azul. Retiraram a calota dos emblemas imperiais, a cruz, a esfera militar, a coroa e os ramos de café e tabaco. As estrelas que circulavam a esfera foram transferidas para dentro da calota. A principal inovação que gerou maior polêmica foi introduzida na divisa, ordem e progresso. Essa frase causou muito ali uns certos comentários, né? Uma faixa que representava o zodíaco, né, cruzava a esfera em sentido decrescente da esquerda para a direita. Então ele está falando sobre essa questão da bandeira. Como vocês bem sabem, quando acontece a República, eles vão fazer então a bandeira nova do Brasil, né? Vão tentar reformular. E eles reformulam a bandeira numa questão tentando imitar a bandeira norte-americana, né? Isso não é bem visto pelos positivistas no Brasil, né? Essa questão, né, de mudar. Eles querem conservar o Brasil, né? Tem questões muito importantes da conservação. Porque o hino do Brasil é conservado nesse período e a bandeira também vai ser conservada, óbvio, né? Algumas coisas delas, né? Então tiram características que lembram o período anterior e a gente se retransforma essa bandeira, né? Os positivistas muito articulados fizeram essa bandeira, né? Mas o que causa, então, num período, um indignamento muito grande para todo mundo que fazia parte da elite ali desse Brasil, né? É a questão de escrever ordem e progresso, né? Porque não era uma maioria a elite, os militares talvez sejam uma maioria positivistas, mas a elite do momento não era uma maioria positivista. Ela era a maioria ali ligada muito à maçonaria, né? Assim, não tinha muito a ver com as questões positivistas. Mas aí ficou, né? Esse tema aí, essa palavra, né? E ficou e fica até hoje, né? Esse lema positivista de ordem e progresso, né? De querer agora a república no Brasil, uma questão de dar um passo para frente, né? Como mesmo a teoria do Comte, né? Daquelas 3 fases da civilização, por exemplo, ele foca muito, né, naquilo, né? E negligencia também, né, toda uma questão de cultura do que é o saber, né, essa questão filosófica dele impacta, né, muito a Europa, né, e tem uma coisa bem louca, assim, né, que é questões sociais de estudo, né, param de olhar, por exemplo, para essas civilizações que estão muito ligadas, por exemplo, a cultos, né, e para de olhar para essa civilização como uma forma inteligente também, né, ora, os caras são inteligentes ali, né, tipo os maias, né, que sabiam o tempo do cultivo, né, com base num calendário, os caras eram foda, né, mas pelo comic seriam ali que não seriam contemplados como pessoas desenvolvidas, né, mas é bem interessante toda essa questão que o Brasil vai se desenvolvendo. Quando a gente tem o golpe, então agora entrando na nossa aula, né, República, a gente tem o governo provisório, né, os militares então dão, nesse primeiro momento da República da Espada, dão um golpe, e a gente tem o governo provisório.
o governo provisório do Marechal Deodoro, né? Porque ele falou assim, vamos fazer um governo provisório, né? Não queria dar o golpe, né? E tal, todas essas questões, né? Vamos ver se da República dá certo, né? Vai que não dá certo a República, né? Mas eu já trago uma informação importantíssima para vocês. Anotem isso aonde vocês estiverem anotando, se estiverem anotando. Deodoro da Fonseca, ele não era político. Ele não era um político. Ele era um militar. Então a gente consegue ver a diferença que ele vai, uma diferença muito grande com que ele vai lidar com as questões do Brasil nesse momento, né? Mas no primeiro momento, então, ele tem algumas medidas muito modernizadoras. Deixa eu vir aqui com a minha colinha, mudar aqui, né? Ele tem algumas questões modernizadoras, né? Ele separa, então, a igreja do Estado, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, né? E algumas coisas, as questões dos cemitérios, né? Ali, eu esqueço que eu escrevi tudo isso daí. Tá escrito, na verdade, né? A questão do registro civil agora, o casamento civil, a liberdade de culto, né? As religiões aí que são autorizadas, né? E a secularização dos cemitérios, né? Tendo em vista que a igreja tinha um controle muito grande de todas essas questões. Ainda hoje, né? Por exemplo, as pessoas querem muito se casar na igreja, né? Mas elas também têm que se casar, por exemplo, no civil. Professor, se você puder escrever que ele não era político também, professor, se você puder, escreve que ele não era político também. Ele, o Deodoro, vamos escrever aqui, Deodoro não era político. Ele era um militar. Escrevi tudo errado. Militar. Esqueci do acento, ele era militar. Esqueci do acento do político, mas vocês coloquem aí. Então ele separa essas coisas, né? A igreja que tinha um grande controle de tudo isso, né? Dessas questões, né? Ainda hoje, por exemplo, tem a questão da igreja, né? Que as pessoas querem se casar dentro da igreja, tem a bênção do padre, né? Padre, papa, né? Mas ainda hoje tem uma importância muito grande se casar no civil e ter esses documentos, né? Uma coisa mais burocrática sobre o casamento. Você paga para casar, né? Cai as questões das províncias também, né? As províncias agora ganham outros nomes, né? Elas vão ser chamadas de estados, né? Já começa a ter essa nova questão, né? Também, né? Ele faz também a criação da Justiça Federal, também, que é muito importante, né? E ele faz uma grande naturalização das pessoas que não são brasileiras nesse período. Os imigrantes que estão chegando ao Brasil, se eles concordam com a República, com o golpe, eles vão ser naturalizados, se eles quiserem. Eles podem ser considerados brasileiros, né? Tirar os documentos deles aqui no Brasil. Se eles não concordam com a República, beijinhos, né? Bem Camila de Lucas, né? E é isso. Tchau, tchau, né? Praticamente. Mas aí eles não serão naturalizados, né? Tem uma série de coisas, né, que ele faz, né? Eu acho que essa parte aí já vou falar. Essa questão do Estado laico também, né? Deixa eu ver se é o próximo slide. O próximo slide, então, vai falar sobre encilhamento, né? A questão do meme que eu falei ali para vocês, né? O Floriano Peixoto chega do Doro. O ministro aí teve uma grande ideia para a gente modernizar o Brasil. E ele, qual é a grande novidade? E aí o Floriano responde, é imprimir dinheiro. O Danilo deve que surtou, né, Danilo, com o meme. Desculpa, Danilo. E aí o Deodoro olha e fala, ótima ideia, maravilhoso, vamos imprimir dinheiro, né? Era uma política que é arriscada, né? Uma política muito arriscada essa do encilhamento. O que significa encilhamento, né? Encilhamento é a palavra que eles usavam ali, não sei se usam ainda hoje, né? Sei lá, né? Mas o encilhamento é a prática de você colocar a sela no cavalo, colocar as coisas, né? E andar no cavalo. Então esse encilhamento tem uma questão de preparar para dar certo, né? Para andar, né? Para ir para frente, né? Para mim tem tudo coisa, para mim eu faço uma conexão tudo com o positivismo, sabe? Para mim tudo que fala que andar para frente, progresso, para mim a pessoa positivista, né? Então, esse encilhamento é a definição, né, dessa grave crise econômica e financeira gerada pelas medidas adotadas pelo ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, nos anos de 1890 a 1891. Né?
Então, quais são os fatores, né? Essa política queria fazer com que o Brasil se modernizasse, uma nova modernização como foi no surto industrial. Só que a gente tem que olhar para o Brasil e entender o que é o Brasil, gente. O Brasil não é um país que está preparado para essa modernização. E por que ele não está preparado para essa modernização? Ora, porque uma elite ligada com a terra ajudou a dar o golpe e agora eles estão fazendo isso, né? Então, assim, não vai ter ajuda dessa elite, e essa elite vai mostrar que para fazer qualquer coisa dar certo no Brasil, precisa dela. Um dos motivos de não dar certo é a ajuda dessa elite desse momento, né? Muito ligada com o café, muito ligado com a terra. Eles estão querendo mudar os eixos do Brasil, né? E não vai dar certo essa mudança. O Brasil é um país agroexportador, né? E essa questão não vai mudar por tão cedo assim, né? Por mais que tente. Então, qual é os fatores? Eles queriam, então, né, não tinha muito esse capital aí financeiro para se investir, financeiro exterior aí para se investir no Brasil, né? Então, eles vão querer fazer dinheiro. Se todo mundo tiver acesso ao dinheiro, todo mundo vai investir, o dinheiro circula. Depois a gente controla, então, essa questão. É questão de dar um choque na economia e depois controlar a economia, né? Então, só que é interessante essa questão da emissão do dinheiro, né? Porque não era só o Banco Central do Brasil, já nesse momento, né, com certeza era o Banco do Brasil, que fazia a impressão. Bancos privados também podiam fazer a impressão do dinheiro. Acho que vocês conseguem observar que isso não tem muito para dar certo. Não sei se tem alguém que é dos ramos liberais, mas eu acho que isso não tem como dar certo, né? O público e o privado, assim, né, fazendo isso, né? Para mim não tem como dar certo. E também eles queriam créditos, né, para novos empreendimentos, né? Não, não dá também, né? Vitor, é só confiar na mão invisível que dá certo. Né? Ai, será? Meu Deus! Então, quais são as consequências disso, né? A desvalorização da moeda, a moeda do Brasil vai lá embaixo. Altas inflações, empresas fantasmas, especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Né? Isso faz com que, por exemplo, pessoas de fora do Brasil, de outros países, não invistam no Brasil, né? Porque era uma questão, o Brasil acabava de dar um golpe e tentava já estruturar essas coisas, né? Um dia o trabalhador ali ia para a empresa que acabou de abrir e no outro dia a empresa fechava. Então era assim, uma coisa muito assim, sem nexo, assim, uma coisa que estava acontecendo de uma forma muito rápida e que não estava dando certo por conta dessas questões, né? Deixa eu ver se eu tenho outra coisa para falar, né? Essa questão, então, da tentativa da rápida industrialização, né? Essa oferta de crédito, essa oferta de dinheiro, né? Essa política missionista do dinheiro, protecionismo ligado ao mercado financeiro, empresas fantasmas, exploração, a fuga dos capitais e a falência. Então, essa questão do encilhamento, acho que deu para entender o que foi, não dá certo, não dá certo, né? O Brasil percebe porque eles estavam tentando fazer isso sem a ajuda da elite que ajudou a dar o golpe. E a elite fica sempre caladinha ali. Eles estão tentando fazer isso, a gente não vai ajudar eles. Não dá certo. Porque o Brasil vai precisar da ajuda agora dessa elite para dar o golpe. Lembrando, mais uma vez, que o golpe de 89 foi dado pelos militares, junto com os cafeicultores, junto com os jacobinistas, e sem a participação popular. Jacobinistas que cuidavam da imprensa, né, ligados com isso. Quando a gente, então, agora vamos para outra questão, a Constituição da nova Constituição de 1891, quando tem o golpe, né, o início da República no Brasil, não dá para ficar com a Constituição de 24, né, gente? A Constituição outorgada do Dom Pedro I, poder moderador, não faz sentido. Não faz. Não dá para ficar com essa Constituição. Então, eles elaboram uma nova Constituição, uma Constituição promulgada, né, que visa aí dar certo, né, que estabelece o governo republicano, estabelece o sistema presidencialista, o federalismo, né, essa importância dos estados, né, será? Não. Esse agora, três poderes para o Brasil, né? Olha, a gente consegue observar que tiraram o poder moderador, tiraram o Conselho de Estado, que era do Dom Pedro, e tiraram também a questão do Senado vitalício. Lembra que os senadores eram vitalícios? De elegia, votava pelo voto indireto. O Dom Pedro escolhia quem ia ser eleito
pelos os mais votados ali, e era senador aquela pessoa para sempre. Né? Então não existe mais essa questão. E a questão do Estado laico também. O voto, nesse momento, muda também no Brasil, né? O voto deixa de ser censitário e ele passa a ser universal. Universal no sentido da palavra da época, né? Porque hoje em dia a gente fala que o voto é universal e a gente inclui mulheres, né, no voto, né? Homens e mulheres votam, né? Nesse momento não, né? Era o voto continuava a ser masculino, né? Mas era questão de ser universal, né? A mulher não era nem pensada para ser votada, então era uma questão de ser universal, né? Homens votam, né? Mas é a palavra da época, tá, gente? No sentido da época, né? Ele era direto, né? Ele era masculino, mais 21 anos, ele era aberto e ele era somente para pessoas alfabetizadas, né? Então ele tira a questão censitário e vota agora universal e essa questão também dos alfabetizados, né? No final, deixa eu pegar uma água. Já falei demais. No final, então, do segundo reinado, o Dom Pedro estabelece já essa questão do voto, que ainda era censitário, mas para os alfabetizados, né? Que antigamente os analfabetos também podiam votar, né? O Brasil é analfabeto nesse momento, né? Isso já reduz muito grande, né? Se 2% do Brasil. Tem um texto que fala sobre isso, eu esqueci o nome da historiadora, que ela falou sobre isso. Que ela fala, né? Se tinha 2% do Brasil que votava antes daquela lei Saraiva. Depois dessa lei Saraiva, depois dessa Constituição aí do Brasil, de 91, 1% da população passa a votar, né? Não aumenta aí grandes quantidades, né, assim, né, de pessoas que voltam a votar. E aí também começa a ser o início também do do voto do cabresto também, né? Muito ligado com isso que a gente vai ver nas partes da República da Oligarquia também, né? Que a gente vai discursar um pouco mais sobre isso, né? Hoje não é o foco da questão, né? Mas aquela questão, né, do voto, né, e tal, né? As pessoas eram todas ali, né? Tudo era manipulado, né? Questão de São Paulo, Minas Gerais, a gente vai chegar nesses pontos, né? Hoje é a República da Espada. Então, são essas questões do encilhamento e da Constituição. Questão Enem, alguém lê para mim? Quem vai ler? O Danilo tá com a voz ruim. Quem vai ler então? Tá bom, Danilo, te perdoo. Hoje tá com a voz ruim. Eu posso ler. Pode ler, Amanda? Então tá. Posso. A minha voz também tá ruim, porque eu tô mas acho que vai, peraí. Pode ir? Pode. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria ou hiponotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. O link, beleza? Vamos alternativas. Letra A. Negligência das religiões cristãs sobre as molestias. Letra B. Desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Letra C. Preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Letra D. Abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Letra E. Condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Me desculpa. E aí, pessoal, qual que você acha que é? A Vitória, então, ela acha que é aí. Será que é aí?
Então, esse daí é um do código, faz parte, né, dos códigos penais dos Estados Unidos do Brasil, né, ainda com esse nome, na década de 1890, né? Então, são dois artigos, né, das leis contra a saúde pública, né? Então, o Vitor acha que é a E, a Juliana também acha que é a E, a Amanda também acha que é a E. Será que é a E? Vamos ver então. É a E, deixa eu ver se é isso aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Gente, o que eu fiz? Ah, voltou. É aí, pessoal, exatamente. Então é a condenação da ciência pelos dos conhecimentos populares de cura, né? Tendo em vista toda essa questão também, essas leis a gente consegue observar, né, um caráter positivista também muito grande nelas, né? Essa condenação do que é antigo, que é considerado moderno, que é considerado progresso, né? A ciência e a medicina, né, tratada de uma forma séria, é a nova ciência, né? Então, qualquer outra questão ali que outra pessoa sabe da ervinha que cura tal coisa, não é considerado ali uma uma forma de prática, né, de medicina, né, e tal, né? Hoje a gente tem todas essas questões, né, de aromaterapia, né, e tal, né? Eu acho que o Vitor tá ligado com isso, né? Que hoje a gente considera, né, e sabe, né, a importância que isso tem para o corpo, né? Um conhecimento ancestral e tal, né? São coisas muito importantes, né? E que, né, hoje a gente vê também que é comprovado pela ciência que essas coisas são, assim, verídicas, né? Que tem ali, né, assim como o remédio passa a dor, né? Essas outras formas mais diferentes, né, que a gente não está acostumado a ver, por exemplo, nos postinhos de saúde, nas UPAs da vida aí, né, de tratar algumas doenças, também são importantes, né? Então, seria essa a questão. Agora, gente, meu Deus, meu tempo. Agora a gente tem o governo constitucional do Marechal Deodoro. E aí entra a frase que eu falei para vocês. Ele é um militar, ele não é um político. Então, né, depois que acaba aquele período provisório, né, vão ter já está existindo a questão dessa valorização dessa ciência já, né? Essa questão da medicina, né, e tal, né? É, eu acho que, não exatamente nesse período, mas é na Primeira República. É na Primeira República? Não sei se é na Primeira República, Danilo, mas é na República. Eu acho que é na República. Já começam a ter, por exemplo, tratamentos de medicina para crianças também, né? Eu lembro que eu participei de uma mesa que tinha uma menina que ela pesquisava isso, ela pesquisava alguns jornais médicos que circulavam nesse período. Não lembro se era, eu acho que já era o período da República, não era monarquia ainda, que ela estudava. Ou era? Não, acho que era República. Aí eu já, José, o negócio não tá aí, não. Mas tá por vir, né? Talvez um prelúdio dele, né? Mas agora falando dessa questão do governo constitucional do Marechal Deodoro, né? Acabou, então, a questão do provisório e agora vão ter eleições ali, né, para eles, né, eleições no Senado, né, ali, né, no primeiro momento, então, estava sendo a República da Espada, né. Então, essa primeira característica, tem a eleição indireta pelo Congresso Constituinte, né? Então, é interessante observar isso, que o Deodoro da Fonseca, ele faz parte de uma chapa. E o Floriano faz parte de outra chapa. Então tem o presidente dessa chapa, eu não lembro o nome, e tem o presidente dessa daqui, que é o Deodoro. Tem o vice do Deodoro, que é outra pessoa, e tem o vice desse outro aqui, que é o Floriano. Só que nessa questão, o pessoal não votava na chapa. Hoje em dia a gente vota, por exemplo, a gente votou na Dilma e a gente recebe o Temer de presente. A gente vota no Bolsonaro e a gente recebe o Mourão de presente, né? Então, praticamente é isso. A gente vota nessas duas personalidades. Nesse momento, não. O Congresso votou separadamente. E votou separadamente no presidente de uma chapa e no vice-presidente de outra chapa. Eles eram meio incompatíveis ali, né? Tinham questões ideológicas diferentes, né? O Marechal Deodoro, por exemplo, ele não era positivista, né? O Floriano já estava mais ligado com essas vertentes, né, e tal, né? O primeiro era mais maçom, né? Mas os dois são eleitos, né? O Deodoro, nesse primeiro ano, aí ele fica mais menos de um ano, né, nesse governo constitucional dele, né? Porque ele é autoritário, ele é centralizador e ele é acusado de corrupção.
também nesse primeiro momento. Ele não se dá bem, né, com a oposição, ele não se dá bem com o Senado, com o Congresso, ele não consegue articular. Por que ele não consegue articular? Porque ele é um militar, ele foi criado em carreira militar. O que ele quer é lei, né? Não tem essa questão do diálogo, não tem essa questão das liberdades das outras pessoas, né? Não tem essas questões, né? Então, o que ele quer propor, né? Não tem essa questão do diálogo para ele. Ele é um militar, ele tem uma outra visão sobre política, né? Obviamente, isso não daria certo. Engraçado que a gente vê reflexo disso hoje em dia, por exemplo, militar que não sabe governar. Fica o shade para quem entendeu, né? Ele faz então um projeto de lei de responsabilidade de presidente, né, tentando aí fazer coisas para ele, né? Aumenta-se a possibilidade de um impeachment do presidente, né? E é vetado, né? Todas essas coisas aí pelo Deodoro da Fonseca também, né? Ele tem aí um governo muito desse constitucional dele é muito abalado, muito forte. Quais são as consequências? Ele fecha o Congresso, ele declara o Brasil em estado de sítio, então tem uma articulação da oposição, né, os florianistas ali, né, e tal, né? Tá acontecendo também a primeira revolta armada, né? A Marinha brasileira não está gostando dessa situação que o Deodoro está impondo no Brasil e eles ameaçam, olha que loucura, a Marinha no Brasil ameaça levantar os canhões e bombardear a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem uma ameaça, né? Vendo toda essa questão, né, do fechamento do Congresso, uma forte oposição, a oposição da Marinha que estava ameaçando que ia matar todo mundo, né? Ali praticamente, uma questão muito tensa, né? A gente tem a renúncia do presidente, do primeiro presidente do Brasil, o Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891, né? Então a gente vê ali poucos períodos de tempo, né, que esse primeiro presidente ficou e como ele não soube articular aí essas questões, né? Deixa eu ver. Ele tenta dar um golpe de Estado, né? Observando essas outras questões aí dele, né? Era isso que eu tinha para falar então. Então é uma situação bem tensa. Então ele renuncia, né? Não é mais presidente do Brasil. Ele tinha acabado de ser eleito, de acordo com a Constituição promulgada de 91, não mais, esquecem a de 24. Agora é 91, 91. E fica até o golpe do Vargas, né? Essa Constituição de 91, ela estabelecia que, nesse primeiro momento aí do Brasil e tal, né, quando o presidente ele era eleito, né, ali pelo pessoal, e ele tinha que ficar pelo menos até mais da metade do mandato para o segundo, para o vice-presidente poder assumir. Se ele saísse antes da metade do mandato, tinha que ter novas eleições. O Floriano faz isso? Não. Vamos ver. Aí a gente tem o governo do Marechal Floriano Peixoto, né? Outro militar aí, né? Já acabando também essa fase aí, né? Ai, a gente começou. Já acabando essa fase dos... Ah, esqueci o nome. Como é o nome? Dos militares, né? Então, quais são as características? Governo Marechal Deodoro. Ah, meu Deus, não é fofo. Parece um alarme mesmo, concordo. Ele reabre, então, o Congresso, né? Lembrando que o Marechal Floriano, né, ele vai ter uma adesão popular muito interessante. As pessoas vão gostar dele, as pessoas vão curtir ele, né? Talvez aí começa as pessoas a simpatizar com a questão da República. Ele, então, tira então, essa questão do estado de sítio do Brasil, né? Ele faz um governo ilegal, porque essa questão que eu falei para vocês, ele não cumpre o artigo 42 da Constituição de 91, né? Que é, se o presidente não cumprisse o mínimo de 2 anos do mandato, o vice, então, convocaria novas eleições. Ele não faz isso, sabe? Ele fica um pouco mais de tempo. Fala, ai, gente, é isso, vocês me elegeram e tal, então aturem. E tem a prisão, né, a deportação também de oposicionistas também na questão do governo dele, né? Deixa eu ver aqui. Então ele está muito vinculado também com os jacobinistas, né, que ajudaram a dar o golpe da República, né, muito vinculado com a imprensa, né, muito vinculado com os positivistas do período, né. Ele continua então
questão política, até por isso, né, um dos motivos que ele cai também, né, porque ele continua esse protecionismo alfandegário, né, de tentar estimular empresas no Brasil, né, de colocar, por exemplo, vocês bem que a gente viu lá na questão da Inglaterra, né, de aumentar tarifas alfandegárias para que produtos não entrem no Brasil, né, para que esses produtos sejam feitos aqui no Brasil, né, desenvolver indústria a partir disso, né. Isso não é bem visto, gente, pela elite da época. A elite da época é agrária, eles não estão sabendo negociar, eles não estão sabendo tratar, gente. Ai, meu Deus, que loucura. Né? Ele faz também o início das reformas urbanas muito importantes no Rio de Janeiro, né? Destruição ali de casebres, né? Destruição ali de algumas casinhas ali, né? Toda aquela questão para fazer o Rio de Janeiro ficar bonitinho, né? Ele faz medidas populares também que são muito importantes, né? Que é redução de preços, né? Ele reduz preços, né, nos mercados, né, das coisas, né? Lembrando que o Brasil estava com o dinheiro bem assim fragilizado, as coisas estavam custando muito caras, né? Então ele abaixa o preço para as pessoas pobres, né, comprar, né? Outra coisa importante, né? O controle de preços, né? Mas ele também é autoritário, ele também faz censuras. É interessante observar que todas essas questões que ele faz de coisas boas para a população, ele faz só no Rio de Janeiro. E o resto do Brasil, né? Acho que ele esqueceu, né? Porque essas questões do abaixo do preço, né? Essas questões de urbanização acontecem só no Rio. Nos outros estados não existem, do Floriano, né? Mas existe Santa Catarina para ele, né? É Santa Catarina? Acho que é Santa Catarina. Que fica a Ilha do Desterro. Ai, gente, agora não lembro. Deixa eu ver. Florianópolis é em Santa Catarina, né? Florianópolis em Santa Catarina? É, né? Ah, é. Então tá certo. Ah, meu Deus, eu confundo os lugares do sul. Dentro dessa questão do Floriano, a gente tem duas revoltas muito importantes e a gente já acaba por aqui hoje, né? A gente vai falar de uma maneira um pouco mais simples dessas revoltas, né? Que é a segunda revolta da Armada, né? A Marinha Brasileira. E aí, quando a gente fala dessa revolta, a gente lembra de toda a questão da Marinha Brasileira. Que ela era ali. A Marinha Brasileira, gente, era fortemente imperial. Ela era fortemente monárquica, né? Mas, no entanto, ela tinha seus interesses, né? Então, quem cuidava ali da Marinha, ele era monarquista. Mas se surgisse a oportunidade de ele virar presidente da República, ele também aceitava, né? Então tem toda essa questão ali também, né? Umas coisas bem duais ali, né? A gente já começa a identificar, né, os brasileiros de fato desse período, né? A gente consegue observar que essas pessoas são brasileiras de verdade, né? Porque a oportunidade vem, todo mundo agarra. Não importa se você se condiz com você, né? Não importa. Vem a oportunidade, agarra, né? Então a gente tem a segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro, né? Aconteceu uma revolta até extensa, né? Parar para pensar, né? Durou aí um ano e tal. Eu procurando exatamente. Durou de 1893 a 1894, né? Essa revolta bombardeou o Rio de Janeiro de fato, jogaram canhões ali, né, na volta da Armada, né? Então os fatores era que a Marinha alegava que o governo do Floriano Peixoto era ilegal porque não cumpriu o artigo 42 da Constituição. Eles queriam que o Floriano saísse. Sai, Floriano. Chato. Floriano não sai, gente. E aí tinha uma rivalidade também muito grande com a Marinha, né? E o Exército, né? Por toda essa questão que eu falei para vocês, né? A Marinha que era importante na carreira aí, né? Agora passa a ser o Exército, né? E tal, né? Então são questões, né? O líder é o Almirante Custódio de Mello, né? Tem uma fotinha do Juan, do Morro do Bento, né? No Rio de Janeiro, né? O certo do BNF. Depois vocês consultam lá a BNF, tem várias coisas muito interessantes lá, né? E esse movimento aí dá a vitória do governo Floriano, né? Mas antes de dar a vitória, eles se unem, né? Eles bombardeiam o Rio de Janeiro, né? Depois eles têm que fugir, né? Eles fogem, né? Eles descem ali o Brasil, né? Eles bombardeiam o Rio de Janeiro e vão para Santa Catarina. Onde é Florianópolis, antigamente não se chamava assim, antigamente, né? Nesse período não se chamava assim. Se chamava Ilha do Desterro, Florianópolis, né? Exatamente, né, Amanda? Me lembra alguém também. E eles descem, então, o Brasil, vão para aquela questão ali
da Ilha do Desterro, que hoje a gente conhece como Florianópolis, e lá está acontecendo a Revolução Federalista, que é outra revolução, né? Está acontecendo duas coisas ao mesmo momento nesse Brasil, né? Que ela ocorre de 1893 a 1895, que é uma questão política ali, regional do Rio Grande do Sul, né? Que o Floriano ele interfere na questão eleitoral da província, né? Ora, os estados não são federativos, eles têm que ter uma certa autonomia. Só que o Floriano vai lá e interfere a favor dos pica-paus, que são o grupo republicano, né? Júlio de Castilhos, né? Depois o tal, acho que vocês devem conhecer Borges de Medeiros, né? E depois, né? Todo esse partido, né? O Partido Republicano Rio-Grandense, né? Tem essa linha, né? O Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros e depois Getúlio Vargas, né? Porque, como vocês bem sabem, Getúlio Vargas começa ali no âmbito regional, né? A carreira política dele, né? Começa como deputado, senador, presidente do estado, da província ali, né? Ele depois ministro do Washington Luiz e depois presidente da República, com o golpe, né? Então tem toda essa questão dos maragatos, que eles eram o partido federalista, né? Que apoiava essa questão do federalismo, da importância do Estado ter seu valor, seu poder, né? Eles queriam uma maior autonomia para o Rio Grande do Sul, né? Com certeza a questão do charque aí é muito grande, né? Eles faziam oposição ao governo de Júlio de Castilhos, né? Que foi ajudado a ser eleito aí pelo Floriano, né? E eles tinham uma oposição muito grande ao Floriano e eles tinham o apoio da Armada, né? Da Marinha do Brasil. E aí a gente tem os pica-paus, né? Esses nomes são devido às roupas que eles utilizavam, tá, gente? E aí a gente tem os pica-paus, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, né, que tal do Júlio de Castilhos fazia parte, né? Eles eram centralizadores, né? Estavam ali apoiando o presidente, tal, apoio do governador, apoio do presidente Floriano e apoio do exército também, né? Então eles tinham um apoio muito grande, né? Lógico que isso vai dar a vitória dos pica-paus, né? Mas é interessante, né, que essas duas revoltas, elas se articulam no mesmo momento, porque os federalistas, num certo momento, eles conseguem avançar de uma forma muito grande no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E qual que é a mentalidade dos maragatos, né, dos federalistas nesse período? Eles queriam chegar lá no governo, lá na casinha do Floriano, né, e acabar com o Floriano, né, porque eles também pegaram as dores da Revolução da Armada, né, dos marinheiros, né? Então eles se encontram ali na Ilha do Desterro, na Ilha de Florianópolis. Não, em Florianópolis, né? E eles se encontram ali, né? Batem um papo, tomam uma cerveja, né? Conversam, e aí, a gente vai derrubar Floriano, né? Só que o Floriano, ele tem um poder muito grande, né? Ele é presidente do Brasil. Ele é detentor agora do exército, o exército ele coordena. Então ele reprime esse movimento, né? Antes que chegasse ali, São Paulo também está muito ligado agora com o Floriano Peixoto. E esse ligamento, deixa eu ver aqui que eu anotei, esse ligamento do Floriano com o São Paulo, né, que São Paulo ajuda ali, né, já dá uma abre-alas para o início dos oligarcos, né, da República da Oligarquia, né, com o nosso primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, né. Então, o nome de Florianópolis é uma questão de humilhação, porque não se chamava Florianópolis. Florianópolis é devido ao Floriano Peixoto. Não sei se vocês já pararam para fazer essa análise. É Floriano mais polis, que significa cidade, né? Cidade, é cidade. Cidade em grego. Floriano mais polis, Florianópolis, né? E mostrava, na verdade, né, o poder que Floriano tinha, né, sobre essas duas revoluções aí que perderam, né? Que ele conseguiu aí conter, que ele conseguiu ganhar, né? Essas duas revoltas já abrem alas aí, abre alas que eu quero passar para o início da República das Oligarquias, né? Que a gente vai começar a estudar semana que vem com o Prudente de Moraes, né? E ver várias questões dos próximos presidentes no Brasil. Acabou a aula. Queria saber se ficou alguma dúvida de alguma coisa que falei para vocês, né? Deixa eu ver se também tinha alguma coisa para falar. Queria saber se ficou alguma coisa, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, agora acho que é a hora e o momento. Não tem nada? Nenhuma dúvida? Mesmo? Vou acreditar em vocês, hein? Tudo certo? Então tá bom. Então esse é o início então da República no Brasil.
Como vocês bem percebem, também é uma questão muito problemática para o Brasil, essa questão da república, né? E agora a gente vai ter, talvez, uma possível estabilização aí com essa república das oligarquias, né? Ora, a gente vai olhar e ver os grandes estados que vão mandar agora no Brasil, né? Talvez agora, com esse governo civil do Prudente de Moraes, alguns estados ganhem sua autonomia de verdade, e agora eles vão governar o Brasil, né? A tal da política do café com leite, né? Uma hora São Paulo, uma hora Minas, e o Rio Grande do Sul vai falar, ué, eu também sou um grande estado, também quero participar. E aí vai combinar com o golpe de 30, né? Mas já estou adiantando muito, uma síntese, muito síntese mesmo do que vai acontecer. Spoilers da história. Bom, então era isso a aula de hoje, né? Podem ir para a aula da próxima professora de matemática, Lívia, né? E era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenha dado tudo certo. Uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Boas aulas para vocês também. E até a semana que vem. Um beijão para vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de semana.